irmãos, bom dia! Bem-vindos à EBD Online da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Vamos dar continuidade ao curso Nova Vida, que basicamente tem estudado sobre a doutrina da salvação. E hoje a nossa lição tem como tema a certeza da salvação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, estou aqui com a minha, a Bíblia do Centenário, e quero contar com você e sua família também, dispostos a passarmos por textos bíblicos que vão nos dar a certeza da salvação. Essa é uma doutrina bíblica fundamental que você precisa revisar comigo nesta aula. E nós vamos iniciar a nossa aula sobre a certeza da salvação, pensando sobre esta realidade em que as pessoas rejeitam esta afirmação. Muitas pessoas ficam até angustiadas, porque não toleram o fato de alguém afirmar que uma vez salvo, salvo para sempre. Pessoas que até honestamente rejeitam essa afirmação porque creem que é fruto de orgulho. E a pessoa que afirma ter certeza da salvação, por ser vaidosa, em si mesma já está perdendo a salvação, ou esse pecado do orgulho estaria comprometendo essa própria certeza. Sabemos também que as pessoas podem ter, nessa doutrina da salvação, uma deficiência na compreensão do que significa a habitação do Espírito Santo. E por não compreenderem a obra do Espírito Santo em suas vidas e o poder do Espírito Santo para garantir a salvação que ele mesmo efetuou no ato da fé, pensam que o Espírito Santo pode habitar em uma pessoa e depois deixar de habitar em função do pecado que essa pessoa comete. Precisamos pensar um pouco sobre a vitória do crente sobre o pecado, mas também encarar a realidade da presença do pecado, inclusive na vida do crente. Nessa lição nós vamos estudar sobre isso. Então nós vamos começar pensando um pouco sobre a segurança dos salvos. O salvo tem segurança da sua salvação e este é um conceito bíblico sobre salvação. Nós precisamos pensar, a princípio, no que significa a vida eterna. Qual é o conceito bíblico de vida eterna? Nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, o próprio Senhor Jesus afirma o que significa vida eterna. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Para Jesus, vida eterna significa conhecimento de Deus. Não só um conhecimento intelectual, mas conhecimento a partir de uma experiência, de uma vivência, de um compromisso, de um relacionamento com Deus. Isso é vida eterna. A vida eterna não é apenas uma eternidade de dias, não tem a ver apenas com a continuidade da vida após a morte. Tem a ver com um relacionamento com Deus, um tipo de relacionamento ou uma qualidade de relacionamento que começa aqui e agora e se prolonga para além quando estivermos na glória depois da volta de Cristo. Então, vida eterna é relacionamento. Nós já temos a vida eterna no sentido em que já estamos num relacionamento íntimo e contínuo com Deus. Também precisamos lembrar que quando Jesus afirma que ele oferece a vida eterna e que aqueles que creem nele recebem a vida eterna, ele afirma isso categoricamente, incisivamente, sem dar nenhuma sombra de dúvida. É o que nós encontramos aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Acompanhe comigo. João 5, 24. O texto diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê tem, é o que Jesus afirma. Tem a vida eterna. Não teve a vida eterna e deixou de ter. Não terá a vida eterna condicionada à sua própria obra, ao seu esforço, ao seu mérito. Quem crê tem a vida eterna. Essa é uma afirmação que Jesus faz, que nos dá segurança da nossa salvação. Nós também entendemos que os apóstolos confirmaram essa doutrina quando ensinaram sobre a certeza que o crente tem, uma vez que ele creu, de que ele está seguro em sua salvação. O apóstolo João, por exemplo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 13, ele conclui a sua carta dizendo o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna,
a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Quem crê tem a vida eterna. E ele diz, eu vos escrevi estas coisas para que saibais, ou a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Nós podemos aqui fazer uma extensão dessa afirmação de João, o apóstolo, e dizer que a própria Bíblia foi escrita para isso. Ele escreveu esta epístola. Mas nós cremos que toda a palavra de Deus foi escrita com o propósito de que aqueles que creem em Cristo tenham essa segurança da sua salvação. Estas coisas vos escrevi. A Bíblia foi escrita para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação. O apóstolo Paulo, e aqui eu concluo esse ponto, diz que quando nós cremos, o Espírito Santo testifica em nós, no nosso interior, que nós passamos a fazer parte da família de Deus. Veja o que está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. O apóstolo Paulo, então, está falando aqui sobre esta certeza de que nenhuma condenação há para aquele que crê em Cristo, de que nada pode nos separar do amor de Deus, de que isso é fruto da obra do Espírito Santo, da garantia que ele nos dá. E no verso 16 ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo está usando aqui algo que era muito comum na cultura romana, a filiação, a adoção. Uma vez parte da família, aquela pessoa reconhecida como filho passava a herdar toda a propriedade. E ele diz isso no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós fomos identificados com Cristo na sua morte, morremos com Cristo. Morremos para o mundo, morremos para o pecado. Nós recebemos os méritos do sacrifício de Cristo e nós também morremos. Morremos no nosso egoísmo, morremos no nosso orgulho, morremos na nossa vaidade. O velho homem, como nós já temos estudado aqui, morreu com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E temos a certeza de que herdaremos com Cristo também essa vida que não tem fim, essa vida de esperança, essa vida de qualidade incomparável, que nós herdamos, já passamos a viver, mas temos a garantia de que ela se prolongará, de que ela continuará por toda a eternidade. Então nós temos o que chamamos de segurança dos salvos, afirmada pelas palavras do próprio Senhor Jesus, palavras estas confirmadas pelos apóstolos e num ensino robusto, um ensino exaustivo, um ensino que é definitivo nas Escrituras. Você não tem motivo nenhum para duvidar da certeza da sua salvação. Isso é a afirmação que a palavra de Deus faz. Agora, nós devemos continuar estudando sobre a certeza da salvação, não apenas buscando bases bíblicas para esta afirmação, porque não é apenas uma questão de interpretação, é uma questão de convicção de que a obra de Cristo foi perfeita e por isso ela é suficiente. A certeza não é uma questão subjetiva, psicológica. Eu afirmo para mim mesmo, eu repito que tenho certeza e então vou viver essa certeza. Não. Isso tem um fundamento, e o fundamento é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos entender a dimensão desse sacrifício em termos de perfeição. Primeiro, entender que a morte de Jesus foi o cumprimento de uma profecia. Acompanhe comigo a leitura de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Nós já falamos aqui sobre o plano eterno de Deus para a salvação e como Deus conduziu a história para que chegasse a esse ponto crucial, esse ápice. O texto chama aqui de plenitude do tempo. E Jesus veio para morrer de acordo com a profecia, de acordo com a promessa que foi feita por Deus e realizada na cruz do Calvário. Essa morte de Jesus na cruz do Calvário, segundo a sua própria declaração, no ato de sacrifício, é uma morte que cumpre totalmente o propósito de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30,
O texto afirma o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Esta afirmação, está consumado, que no original grego foi tetelestai, significa está cumprido, está completo, foi finalizado, não resta mais nada, não há nada mais a ser acrescentado. A obra de Jesus para a nossa salvação é perfeita. O autor aos Hebreus, e aqui eu quero fazer uma ressalva, você que tem alguma dúvida ainda sobre o sacrifício de Cristo em comparação com o Antigo Testamento, com o sacrifício realizado pelos levitas, toda aquela estrutura religiosa do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus já fez esta comparação e já nos mostra que o sacrifício de Cristo é superior e por isso ele é suficiente. Veja que Hebreus capítulo de número 7, versículo 22 em diante, e esse texto é mais extenso, eu quero chamar a sua atenção, porque aqui está um desenvolvimento dessa afirmação bíblica de que o sacrifício de Cristo é superior, é perfeito e por isso ele é suficiente. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de uma superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Uma pausa aqui. Pode salvar totalmente. Com efeito, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Louvado seja Deus! Perfeito para sempre. Por isso o texto diz que ele nos salva totalmente. A obra perfeita de Cristo é a base da segurança dos salvos, a certeza da salvação. E é por isso que o apóstolo João escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, que nós somos perdoados totalmente. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Jesus é completo, o perdão de Jesus é perfeito, e ele então pode nos perdoar totalmente, completamente. Ele nos perdoa dos pecados passados, nos perdoa dos pecados presentes e nos perdoa dos pecados futuros. O perdão é completo, abrange toda a nossa vida. Jesus já me perdoou pelos pecados que eu vou cometer. Mas como é isso, pastor? Então, o senhor sabe que vai pecar e mesmo assim já tem certeza de que vai ser perdoado? Eu sei que eu não posso evitar o pecado. Nós já estudamos aqui que o ser humano tem uma natureza pecaminosa que ainda não foi transformada. Aguarda, por isso, a consumação da salvação, aguarda a ressurreição do corpo para completar essa obra de salvação. Eu quero conversar com você sobre isso, sobre este aspecto muito importante, que é a vitória sobre o pecado. Mas e o pecado, pastor? Tudo bem, eu concordo que a obra de Cristo é perfeita e baseado nessa obra nós podemos ter segurança, mas e o pecado? O pecado não condicionaria a permanência desse estado de salvação, a continuidade desta certeza? Qual é a nossa relação com o pecado? E nós queremos aqui, nesta aula, afirmar a vitória do crente sobre o pecado. Primeiro devemos pensar na nossa relação com o pecado. Nós nos relacionamos com o pecado de tal modo que nós sofremos a culpa do pecado, nós estamos sujeitos ao poder do pecado e convivemos com a presença do pecado. Quando nós cremos em Cristo,
e recebemos então os méritos do seu sacrifício, quando a sua justiça nos é imputada, é transferida para nós, quando Deus nos declara justos e por obra do Espírito Santo nós somos regenerados, o que acontece conosco? Nós recebemos de imediato a vitória sobre a culpa do pecado, porque toda a culpa foi lançada sobre Cristo. Ele pagou o preço. Nós também recebemos, pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, poder sobre o pecado. Agora nós podemos fugir da tentação, podemos evitar uma palavra, um gesto, podemos vencer o pecado no seu poder. Ele não mais nos domina, nós não somos mais escravos do pecado. Mas não podemos fugir da presença do pecado que nos cerca. Essa é a compreensão da palavra de Deus. O pecado nos cerca de perto e nós precisamos continuar correndo essa carreira, como disse o autor aos Hebreus, no capítulo 12, com os olhos fitos em Cristo, mas sabendo que em certas situações nós somos embaraçados, nós somos enredados pelo pecado. Aí nós precisamos então entender que nós temos diante de nós três inimigos. Vamos lembrar quais são? A carne, o mundo e o diabo. Como é que esses inimigos agem para nos derrubar, para vencer batalhas em nossa vida moral, nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão com Deus? A carne representa a nossa fraqueza, a nossa inclinação para o mal. Não estamos livres dela, só na ressurreição do corpo. O mundo é um sistema controlado por Satanás e usado para tentar a nossa carne que é fraca. E Satanás é o arqui-inimigo das nossas almas, que quer, por afronta a Deus, nos derrubar. Então estamos sujeitos à tentação. Devemos encarar a realidade da tentação. Eu não estou aqui afirmando que o crente não é tentado. Eu não estou aqui afirmando que o crente é impecável, que ele não pode pecar. Ele recebeu poder para não pecar. Ele agora tem a capacidade dada pelo Espírito Santo, ou que é, de fato, a presença do Espírito Santo em sua vida, de vencer o pecado. Mas não quer dizer que ele não cometerá pecado. Nós já dissemos aqui que o pecado é um acidente na vida do crente. Mesmo que se tente evitar, em algumas situações nós acabamos caindo em pecado. Mas nós precisamos lembrar que a palavra de Deus declara a nossa vitória contra o pecado, sabendo que nós somos tentados até a medida da nossa condição, até o nosso limite. É isso que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Também entendemos que é possível vencer a tentação quando compreendemos a origem do pecado, como é que ele nasce, para que entendamos então como é que podemos evitá-lo. Nós encontramos também Tiago, capítulo 1, versículo 13. O texto diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. O versículo 14 continua: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o desejo de pecar. Algumas traduções trazem a palavra concupiscência, desejo ardente de pecar, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Existe um processo. A diferença é que para o homem espiritual, aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo está presente em toda essa situação, em todo esse desenvolvimento. E ele dá poder para que, uma vez que você seja tentado, você possa resistir à tentação. Uma vez que você esteja diante do mal, possa fugir da sua aparência. Uma vez que você perceba essa inclinação para pecar, você possa clamar ao Espírito Santo para lhe dar força para resistir, para fugir, para evitar a queda. Nós entendemos que aquele que experimentou de fato a salvação,
ele tem vitória sobre o pecado em sua vida. A vida cristã é vitoriosa sobre o pecado. Eu quero concluir então lendo 3 textos que estão na primeira epístola do apóstolo João. E aqui o apóstolo João usa a expressão nascido de Deus. Ele diz, por exemplo, que aquele que é nascido de Deus tem uma aversão ao pecado. O pecado não é automático. Aquele que é nascido de Deus vence o pecado. De que maneira ele diz isso? Acompanhe comigo. 1 de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Uma evidência de que você é salvo é que você tem aversão ao pecado. Mas também nós entendemos que aquele que é nascido de Deus, segundo a expressão que o apóstolo João usa, tem uma capacidade dada por Deus, uma capacitação espiritual para praticar a justiça. É o que está em 1 de João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus recebe de Deus essa capacitação para praticar obras de justiça, para obedecer aos mandamentos de Deus, para vencer uma tendência ao mal e praticar o bem. Mas nós encontramos também nessa mesma epístola uma evidência do nascimento de Deus, ou nascimento de cima, ou nascimento espiritual, o novo nascimento. Nós encontramos aqui que aquele que é nascido de Deus ama o seu próximo. 1 de João, capítulo 4, versículo 7, o texto diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja que você tem, biblicamente, uma base sólida para afirmar a sua vitória sobre o pecado. Por isso você pode ter certeza da salvação. Você pode ter segurança como salvo, porque baseado na obra perfeita de Cristo, você pode vencer a presença do pecado. Você já venceu o poder do pecado e a culpa do pecado e pode se desvencilhar de ciladas, da sedução de algumas situações e pode, pelo poder de Deus, praticar uma vida de acordo com a sua vontade. Eu lembro sempre de um exemplo que mostra como o pecado afeta a comunhão do crente com Deus, mas como o pecado não pode condicionar a salvação e nem leva o crente a perder a salvação. E o exemplo que eu uso é do rei Davi. Você conhece muito bem a história. Davi, no auge do seu reinado, no momento de prosperidade, como prova de que Deus havia abençoado toda a sua trajetória, toda a sua carreira, ele peca, adultera, mata e vive uma tragédia que depois tem repercussão para toda a sua família. No Salmo 51, nós encontramos uma confissão de Davi diante de tudo que aconteceu. E Davi aqui reconhece que pecou contra Deus quando adulterou com Batseba, quando providenciou a morte de Urias, o seu esposo. E ele diz então, a partir do versículo 12, restitui em mim a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Ele havia perdido a alegria da salvação, mas não a salvação. O crente, quando peca, perde a alegria da salvação, mas não a salvação. Aliás, aqui está uma dinâmica que pode lhe ajudar a lembrar dessa doutrina depois. O que é que o crente perde quando peca e o que é que o crente não perde quando peca? Quando o crente peca, ele perde a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é quebrada. O Espírito Santo é entristecido. O crente perde essa alegria da salvação. A alegria de servir ao Senhor. Mas o que é que o crente não perde quando peca? Ele não perde a salvação, ele não perde a vida eterna, ele não perde tudo aquilo que ele já recebeu. O perdão dos pecados, a adoção na família de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida, a habitação do Espírito Santo. Nada disso ele perde quando peca. É claro que o pecado continua sendo uma tragédia. O pecado continua tendo um impacto devastador na vida do crente. Deve ser evitado de todas as formas. E para isso,
nós fomos capacitados pelo Espírito Santo. Mas não quer dizer que quando nós pecamos, nós perdemos a nossa salvação. Vimos então aqui nesta aula de hoje que nós podemos afirmar que temos certeza da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. O crente tem segurança da salvação por causa da obra perfeita de Cristo e vence o pecado. A vida do crente é uma vida de vitória sobre o pecado. Eu quero concluir então deixando 3 perguntas para você, para que na continuidade você possa então facilitar o seu estudo. Em primeiro lugar, eu quero lhe perguntar: o crente pode perder a salvação? Em segundo lugar, eu quero lhe perguntar: o que dá segurança de salvação ao crente? E por último, eu deixo a seguinte pergunta: como o crente pode vencer o pecado? Espero que você continue estudando essa doutrina maravilhosa, continue verificando as bases bíblicas que foram citadas aqui e continue conosco neste curso em nossa EBD online. Que Deus abençoe a sua vida.